Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 593 e minguando até 697 dias, 30 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 593, com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 61, com o subtítulo O Poder Relativo dos Cosmos, ok? Eu decidi fazer este título, subtítulo, né, dando uma relatividade com o poder de Deus com Cristo, certo? Com o poder e com Cristo, para que a gente possa entender isso de uma forma diferente, né, daquilo que nós conhecemos. Eu resolvi fazer esse subtítulo, né, no último né, ontem eu escrevi ele, hoje eu estou gravando ele, porque eu senti uma necessidade de gravar esse subtítulo, assim, repentina, né, observando as coisas como estão movimentando dentro da sociedade e fazendo uma relatividade sobre aqueles cosmos bons e aqueles cosmos ruins que nós produzimos. Então eu resolvi fazer esse subtítulo repentinamente, certo? Eu já tinha outras escritas, mas eu optei por terminar este título, né, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, com este subtítulo, para fazer uma relatividade sobre o poder de Deus e o Cristo, certo? Por quê? A gente sempre vimos, né, nos cinemas de ficção científica, os filmes de ficção científica, que o apocalíptico ele seria uma catástrofe natural de você, literalmente, certo? O verdadeiro apocalíptico ele é uma energia de uma emoção negada e é uma relação totalmente espiritual, fazendo uma conectividade com o poder e com esses cosmos que nós geramos para fora de nossos corpos, né? Essas energia boa e essas energia ruim. Então eu decidi fazer essa observação, né, para que a gente possa entender que talvez seja realmente provável que todos nós estamos correndo um risco, né, de, sei lá, de por quê? Falta de relacionamento, aí às vezes confiança e euforia sobre os nossos corpos, isso pode sim causar um desequilíbrio e vir afetar diretamente essa realidade, essa natureza, o poder de Deus. Ou seja, uma possibilidade. Então, eu vou fazer até os 70 blogs diários, né, com esse subtítulo. Eu tenho mais 10 blogs diários para até chegar a 70 e nós vamos fazer uma referência sobre desses 10 blogs do primeiro, terminar com esses 10 últimos blogs com esse subtítulo, né? O poder relativo dos cosmos. Isso é uma observação para que as pessoas que, né, possa fazer essa relatividade com o poder de Deus e com Cristo. E com aquilo que nós estamos produzindo e com aquilo que é uma relatividade de todas as coisas, para a gente fazer uma
uma análise de todas as coisas que estão acontecendo. Vamos seguir com esses 10 blogs diários falando dessas formas, entende? Eu fiz aqui um gráfico referente para a gente começar, né, com essas informação para dar uma referência para a gente entender o que vai ser dito nesses 10 últimos blogs e para entender o processo, se a gente estamos correndo risco ou não, certo? Então vamos entender aqui, certo? Aqui nós está a fonte é uma atmosfera. Aí, se você quiser entender essa fonte do princípio, né, do princípio, você vai entender que Deus criou o corpo, Deus criou o corpo e deu a vida para esse corpo. Então, ele soprou fôlego de vida e o corpo passou a ter, ele passou a ter vida. Então, essa atmosfera, ela automaticamente é ela que dá a vida ao nosso corpo emocional. Esse é o princípio, né? Então, nós temos a segunda aqui. Hoje, no Cristo, nós falamos de da relatividade dos corpos, representando este corpo que seja ausente. Por quê? Com a inversão dos corpos, esse corpo nosso ganha uma consciência no interior, fazendo uma ideia de ausência, né? Ou seja, isso aqui é a fonte, e esse aqui é um desfragmento da fonte que habita junto com o corpo presente. Esse corpo presente é o corpo emocional. Este corpo presente, ele vai produzir palavras sobre aquilo que nós estamos dizendo, então, ele que vai produzir esses cosmos, essas energia boa e essas energia ruim. Então, aqui, por último, aqui vai estar as energia boa e as energia ruim, produzido por esse cosmo. Aí, como é que você quer entender? Volta no tempo de Emanuel. Quando aquele corpo foi ferido, então os cosmos, eles mudaram. Entende que, olha só, faça a referência a esse de baixo aqui, por exemplo. O Cristo, ele representa os cosmos, negativo e positivo. Ele está por fora desse nosso corpo presente, ele vai ficar por fora, assim. A terra, por exemplo, o poder de Deus vai dar referência à terra. Então, aqui nessa terra, nós vamos estar com uma atmosfera, porque a terra vai fazer menção ao corpo físico e emocional, e o poder de Deus vai fazer uma menção sobre a terra, sobretudo o planeta de Deus, certo? Poder e corpo. E aqui que nós fazemos os movimentos de todas as coisas pelo corpo presente e por causa desse essa estrutura que nós temos do planeta Terra. Então, aqui é o estado físico da onde nós habitamos, e aqui é a fonte, que é uma atmosfera que leva a vida para esse corpo presente, e aqui são as palavras daquilo que nós produzimos, certo? Se você quiser entender a atmosfera e entender como que funciona esse corpo, ele, por exemplo, ele inspira, ele respira e inspira e respira, ou seja, ele leva um oxigênio, depois ele solta o gás. E é isso que mantém nós vivendo. Ou seja, nós temos uma ligação com uma fonte e nós temos uma ligação com essa atmosfera, né, de uma certa forma, dessa forma. Ou seja, de forma que o corpo físico ele é apenas uma ponte sobre essa atmosfera, certo? De dentro para fora, de fora para dentro. Palavra você ouve, né, você fala da sua consciência interior e fala isso para fora, exponha ela, certo? Aqui, de forma que você vai expor, você vai pegar essa camada aqui, essa quarta camada aqui, o cosmos, os cosmos dos corpos, aquilo que os corpos estão produzindo. Aqui está o corpo presente, e aqui está o corpo ausente, que é um desfragmento da fonte, certo? É um desfragmento da fonte, e aqui no meio está a fonte, certo? Aí, se você quiser fazer uma menção disso sobre os nossos corpos emocional, nós pode colocar de novo espírito, vida, corpo, né, e a glória de um corpo comum, né? Quando a gente tiver uma relatividade desse corpo presente que
uma relatividade desse corpo presente, então isso aqui vai tudo ficar gloriado de uma certa forma, vai ficar gloriado, certo? Entenda isso. Mas faça relaciona essas ideias, vossas consciências, para que a gente possa nos conscientizar por esse gráfico, certo? Fazendo menção a essa ideia, essa ideologia, para que a gente possa entender se todas as coisas que nós estamos aprendendo é uma coisa que possa levar a nós em um estágio evolutivo da nossa consciência e não relacionando Deus diretamente ao poder. O homem, às vezes, confiança obsessiva numa coisa, num poder, não faz você uma pessoa simples, certo? Porque eu preciso de relatividade entre um corpo e o outro, certo? Se eu, muitas das vezes, confiar em um poder e não relacionar a sabedoria de Deus, então eu vou, de uma certa forma, eu vou estar euforicamente desequilibrando ecossistemas dos cosmos, mesmo eu tendo grandes conhecimentos. Entenda o que eu quero dizer? Mesmo tendo grandes conhecimentos. E da mesma forma que você despreza a sua simplicidade para relacionar o outro corpo simples, por exemplo, você corre o risco de ficar, de você, sofrer algum danos dessa pessoa que está sendo, sei lá, inconsciente na sociedade, andando de qualquer jeito, e começar a afetar a inteligência artificial, certo? As programações que está ao redor da Terra, certo? Os cosmos dos corpos. Então, aqui nós entendemos que nós temos uma energia boa e uma energia ruim. Essa energia ruim, ela tem o mesmo poder daqueles que têm consciência, ela tem o mesmo poder. E por que que eu falo que eles têm os mesmo poder? Porque eles atacam fisicamente. E se ele afetar alguma inteligência artificial, então nós vamos ficar em prejuízo, por exemplo, e nós podemos afetar diretamente esse poder de Deus. Porque o corpo nenhum, o que que eu quero dizer para você entender? Corpo nenhum que é simples, de entendimento simples, pode relacionar esse poder de Deus, porque senão você fica negado diante do outro corpo, certo? E você vai gerar. O ideal é sempre deixar as pessoas flexionadas e deixar elas, a consciência dela evoluir tranquilo, certo? O que que eu quero dizer? Naquele tempo que Emanuel estava ali habitado, né, naquela consciência, ele, de uma certa forma, quando ele fez esses confronto, né, com as inconsciência, quando foi feita essa, então eles afetaram o corpo, então ele automaticamente eles afetaram, né, essa estrutura aqui do poder de Deus, eles afetaram essa estrutura. Então, depois que nós entendemos que afetou essa estrutura, então todos os sistemas foram abalados. Então as pessoas começaram a produzir coisas boas, coisas ruins. Até então, não afetou o poder, mas eles criaram as energias, né, boa e a energia ruim nos cosmos, sobre um corpo emocional, certo? Mas hoje não é assim que não, ora, quando a gente falamos de energia dos cosmos, a gente jamais poderá relacionar o poder de Deus. Não pode, porque nós somos simples, de entendimento simples. Entende a ideia a princípio que eu quero que vocês compreendam? Vamos então fazer a menção deste começar a entrar neste subtítulo, né, o poder relativo dos cosmos, ok? Para a gente entender isso de todas as formas, ok? Vocês vai compreender tudo quando chegar aí no 70 bloco diário que nós vamos terminar. Vocês vai compreender tudo o que está sendo dito. A princípio, é uma delicadeza entender, a gente relacionar isso, porque nós precisamos desses conhecimentos e nos últimos 10 blogs a gente vamos estar relacionado a isso. Então, vocês tirem as vossas conclusões, porque poder
não justifica um corpo simples de entendimento simples. O poder de Deus não justifica um corpo simples de entendimento simples, ok? Entenda isso. E tudo que a gente relacionar a esse poder, nós vamos ficar negado. Mas então, e vocês entendem que a princípio, hora nenhuma, a gente pode relacionar esse poder. O que nós temos é só essa sabedoria sobre os cosmos, a energia boa e a energia ruim. Como é que produz energia boa e energia ruim? É dando, né? Dando isso, né? Soltando isso na atmosfera, uma coisa que seja boa, uma coisa que seja ruim, soltando isso na atmosfera, certo? E contaminando ou não contaminando, não sei, né? Entenda isso. Aí hoje nós estamos trabalhando no processo evolutivo, né, de conscientização, né, da unificação, então chama todo mundo para Cristo para que o juízo dele venha na nossa consciência, ok? Entenda que o corpo ausente é uma consciência interior e o corpo presente é o nosso corpo emocional que está disposto ao tempo, que está disposto ao tempo. Entenda isso. Primeiro, antes que eu entre nesse contexto, né, vamos entender o seguinte. Vamos entender o que que é relativo e o que que é relatividade, né? Fazer uma expressão de sentido sobre essas duas expressões, para isso ficar bem claro, por quando eu estiver expressando, vocês fazer uma conexão rápida. Entenda isso. Vamos lá. A consciência pode ser relativo com o espaço de corpo. Quando eu falo de espaço de corpo, eu falo de uma consciência. E deste corpo ausente. Deste corpo ausente. Esse corpo ausente, ele é uma consciência, certo? Ele foi formado da fonte e permaneceu igual à fonte. Esse corpo ausente é ele que se faça igual a Deus. Esse corpo ausente é ele que se faz igual a Deus. Esse corpo presente, ele não se faz igual a Deus, porque aqui ele vai fazer uma produção dos cosmos, ele vai produzir os cosmos, energias, as nossas expressões, entende? Vai entendendo isso. Então, a consciência pode ser relativo com o espaço de corpo ou relativo com outro corpo. Ou seja, ou relativo com outro corpo. Quando a gente fala relativo com outro corpo, eu faço uma relação não de emoção, mas sim, se aqui é espírito, aqui é corpo emocional. Se aqui é corpo emocional, aqui o que é corpo emocional, aqui eu faço espírito. E sempre invertendo para que eles não possam fazer uma oposição, para que eles não possam ser opostos. Quando é oposto, a gente fala de duas emoções. Vê, positivo com positivo não dá certo, certo? Se eu falo, outra pessoa tem que ouvir. E se a outra pessoa fale, se a outra pessoa fala, eu tenho que dar ouvido. Quando eu dou ouvido, eu tenho uma consciência naquilo que ela está falando. Então, eu transformo aquela sua expressão em uma consciência para mim. E eu identifico rápido se é bom ou se é ruim. Quando eu identifico, eu pego uma expressão dela e tiro uma conclusão, mas eu não preciso dar uma positividade sobre aquilo que ela está negando, brigar com a pessoa, fazer essas relações positivas, emocionais, positivo com positivo, certo? Se ele fala alguma coisa real da relatividade, que eu faço uma harmonia com o corpo dele, então não tem oposição. Quando é relativo, não tem oposição, entende isso? Ou né, a consciência pode ser relativo com o espaço de corpo, né, aquilo que nós é interiormente, né, eu sou relativo da minha própria consciência, o meu corpo emocional é relativo da minha própria consciência, e eu posso ser relativo a outro corpo, eu ter harmonia com outro corpo, certo? E que não seja emocional, faz aquilo que eu acabei de dizer, entenda isso. A relatividade é a relação do corpo com o tempo. Quando eu falo da relação com o corpo, com o tempo, aqui está o tempo. Tudo que está exposto ao sol, depois dos nossos corpos emocionais, tudo isso aqui é que esteja exposto ao sol,
Isto é relatividade, é relatividade. E que de uma determinada situação, quando a gente falamos de Deus, nós temos o poder e o Cristo, o poder e o Cristo. O Cristo é onde que fica acumulado todas as energias que os corpos estão produzindo. Vê que ele não é um poder, o poder está aqui, ó, junto com o nosso corpo presente. Entende isso? Ele está aqui junto com o nosso corpo presente, certo? E esse corpo ausente é ele que se faça igual a Deus. É esse que faz igual a Deus. Que quando ele estiver manifestando uma coisa boa, o que ele vai ser aqui dentro, ele vai ser também aqui fora. Ele vai ser aqui fora. Então, essas energias negativas que está em volta dos nossos corpos, ele vai embora e nós vamos começar a produzir as boas energias, entende? Até existe uma possibilidade do corpo, né, de esse corpo ser afetado, né, desse corpo presente ser afetado, e as programações artificiais, muitas das vezes, sofreu um colapso, né, de uma crise global, né, assim como tiver acontecido com Emanuel. Entenda essas delicadezas que eu quero que vocês entendam. Isso é uma possibilidade, né, para a gente relacionar isso, para a gente ganhar consciência, entende? E para a gente compreender do tempo passado e do tempo presente, se existe possibilidade de acontecer o que tiver acontecido antes, entende? Relacionando separadamente Deus, relacionando Deus, poder daquilo que nós somos, corpo presente, as energias, os cosmos bons e os cosmos ruins estão depois de nossos corpos, certo? De uma certa forma, tudo aqui é coisas boas, tudo aqui dentro aqui é uma coisa boa. As coisas ruins, ela vai estar dividida sobre os cosmos, sobre as expressões dos corpos, sobre aquilo que nós podemos produzir, coisas boas e coisas ruins. Mas esses corpos, eles podem, né, de uma certa forma, se chocar um no outro, sim, existe essa possibilidade. E se eles chocar, eles vão ficar afetando diretamente um poder. Olha que para você ver, entenda o que eu quero dizer, entenda isso. Vamos então entrar neste contexto diretamente, fazer a leitura dele e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. O cosmo é constituído por palavras das energias relativas dos corpos. Esta energia pode ser interações relativas do tempo, explicando a consciência e a emoção. Esta consciência é relativo do corpo, pois é ela que domina a emoção deste corpo na sua habitação, e sem ainda ser manifesto. Quando manifesto, vai explicar a relatividade do tempo, dando uma relatividade de quem você é, uma consciência espiritual deste seu corpo emocional. A manifestação relativa do tempo explica o ato manifesto de quem você é. Isto explica os cosmos e a energia boa destes cosmos, dando uma origem de quem você é. Temos que entender que nós, corpos emocionais, somos uma consciência, e se somos uma consciência, o que devemos manifestar é uma consciência e não uma emoção. Esta consciência é a relatividade de quem você é, uma consciência espiritual e não emocional. Quando não manifestamos esta consciência, vamos manifestar a emoção. Esta emoção, ela, ela não explica quem você é, pois você é uma consciência e não uma emoção. Isto explica que a emoção é uma espiritualidade negada de quem você é. Isto sim, quando for manifesto. E quando não estiver sendo manifesto, é a vida que auxilia a sua consciência, sendo relativo consciência e corpo desta consciência. Esta é a energia boa do cosmos e de quem esteja conectado com a fonte criadora de Deus, né? Fonte criadora de Deus, bem aqui, né? No meio, assim, os núcleos
a centraliza da espiritualidade, a atmosfera, vamos dizer isso, né? Ganhando essa ideia de quem é, né, essa massa corpórea da atmosfera que leva a vida e leva a vida e, né, leva a vida e sai a vida, leva a vida e tira a vida, né, respira e expira. Existe várias formas, palavra, né, palavra, ouvir, você leva, traz palavra, leva, traz, ouve, e existe várias formas que mostra que essas atmosferas que não tem, né, não tem cor, não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor, é ela que dá a vida, ela que faz com que nós movimentamos sobre uma coisa ou outra, ela que nos orienta, essa massa corpórea daquilo que Deus criou tudo que Deus criou, isso aqui, certo? De forma que, gente, vamos compreendendo tudo isso em parte, certo? Vamos então para fazer a expressão livre, né, de tudo que é, é consciência para nós. Mas antes eu quero que vocês entendam que eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, certo? E também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título e uma referência desse título. E eu vou deixar essa abertura desse subtítulo, né, vou colocar ela nos 10 últimos blogs quando eu estiver no quarto e último blog, eu faço uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, e eu vou colocar essa leitura corrida também como referência no na na descrição do vídeo para que vocês possam estar praticando isso, fazendo o acompanhamento, certo? Faça isso. Vamos então para a leitura, para a expressão livre. A expressão livre é tudo que ela tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo uma relatividade sobre uma coisa e outra para que nós possamos ter consciência de todas as formas, ok? Vamos então fazer a leitura de tudo que fora dito, né, nesses últimos blogs. Vamos lá. Vamos fazer a leitura, vamos fazer a expressão livre, né? Vamos fazer a expressão livre e entender isso, né? Por último, que a gente vamos fazer a leitura corrida nos 4 últimos blogs. Agora nós vamos fazer a expressão livre. Eu já li o contexto, vamos agora por parte do contexto. O cosmo é o cosmo é constituído por palavra das energias relativas dos corpos. Esta energia pode ser interações relativas do tempo, né? Aqui está os corpos presentes, os nossos corpos é presente, né? E aqui por fora nós temos a energia daquilo que os corpos estão produzindo, certo? Isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, certo? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, certo? Entenda isso. As suas palavras têm energia, os seus corpos presentes, ele gera uma energia. Hoje eu estava, né, entendendo isso. Tem pessoas que quando você está na presença dela, você fica tão à vontade, sabe? Tão tranquilo, tão acolhedor, é uma coisa tão bom, né? Outras pessoas, você já chega perto dela, você não se sente tão bem assim. Ou seja, vai depender daquilo que a pessoa está produzindo, né, as suas energias. Geralmente, as pessoas que são muito, mas muito religiosos, elas não têm presença, elas não têm presença do seu corpo, ela não tem presença. As pessoas são muito, porque elas são muito críticas, ou então ela fala muito daquilo que ela vê, tem preconceito, racismo, desigualdade social, você tem dinheiro, você não tem, a simpatia dela é uma coisa que ela mesma não gosta, né? Ela trata os outros bem porque ela se
sente uma obrigação, ela não faz isso de uma forma natural, né, ela faz isso porque, por um motivo ou outro, né, porque sei lá. Então essas pessoas, elas te geram essas pessoas que têm os seus corpos presentes dessa forma, ela gera para você uma energia negativa. Então você compreenda isso, entende? Então não precisa ser só uma expressão. Então você está na presença da pessoa, você ficou à vontade com ela, significa que ela tem uma energia boa, se ela te deixou à vontade, certo? Muitas das vezes, o que que eu quero que vocês entendam? Essa ideia, ela não precisa ser só de a pessoa que tem uma energia boa. Se às vezes, se eu estiver chegando perto de uma outra pessoa, eu posso até me sentir bem com ela. Ela, às vezes, não sente bem comigo, ela sente uma coisa ao contrário de mim. Pode acontecer isso, mesmo eu tendo uma energia boa, porque existe essas diversidades. Por quê? Porque que acontece? Às vezes as pessoas, ela cria um corpo presente, né, ela por mais que eu sinta bem que eu seja uma pessoa acolhedor, por exemplo, né, que a minha presença do meu corpo seja acolhedor, ela me vê, por exemplo, de uma outra forma, né. Sei lá, entenda o que eu quero dizer? Às vezes ela me vê sei lá, eu entende? Ou seja, ela precisa de conhecer o que que é um corpo simples, de entendimento simples. Às vezes eu me sinto bem, na presença da pessoa, às vezes a pessoa não se sente bem. É uma coisa que não é que significa que o corpo dela é negativo, mas ela tem um conhecimento que nega essa energia que a gente produz sobre uma fonte que possa ser, igual a Deus, né, de um corpo ausente, né, relacionando esse corpo muito presente, ele vai ficar muito negado. Ela gera uma energia e ela vai gerar uma controvérsia entre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Muitas das vezes não se trata, às vezes, de pessoas ter uma boa energia, se trata, às vezes, muitas das vezes, de conhecimento, né, e vai entrar uma delicadeza, ok? Explicando, né, o cosmo é constituído por palavras das energias relativas dos corpos. Esta energia pode ser interações relativas do tempo, e explicando a consciência e emoção. Consciência e emoção, né? Consciência e emoção. Para a gente entender isso, consciência e emoção, vamos entender isso separadamente. O que que explica a emoção? A emoção, o que que explica? São os atos manifestos, porque a emoção é relativo do tempo. A emoção é relativo do tempo. O corpo ausente, ele é relativo desse corpo aqui. Tudo aquilo que você estiver manifestando aqui, ó, sobre a sua emoção no tempo, ele vai ser uma coisa negada, porque você é uma consciência interior e você manifesta isso para o exterior. Se você estiver manifestando emoção, então você vai começar a relacionar uma energia ruim, certo? E muitas das vezes por falta de conhecimento, os seus corpos presentes, ele pode gerar uma energia boa, mas ele não pode receber uma energia boa. Ele pode estar impedido de receber uma energia boa, porque é determinado situação daquilo que você esteja conhecendo. Entenda isso? Então, a emoção, ela vai ficar, representando, o tempo, aquilo que nós damos para dentro da sociedade. Aí, se você quiser entender o que você é uma consciência interior, você dá uma relatividade aqui desse corpo emocional. Então, essa emoção que você fala que é emoção, ela deixa de ser uma emoção para ser um sentido, por exemplo, porque ela está dando relatividade com você e você não está transferindo isso para fora. Quando a gente filtramos tudo e manifestamos isso filtrado, então nós ganhamos o sentido, e desse sentido, dessa emoção, uma razão, certo? Uma razão para que nós possamos manifestar. Dentro de nós, esta emoção é uma consciência, e fora de nós, ela é uma emoção, né? É uma emoção. Entenda isso. Esta consciência é relativo do corpo, né, é igual eu estou dizendo, consciência vai representar o corpo ausente, né, ele é relativo do nosso corpo, pois é ela que domina a emoção deste corpo na sua habitação e sem ainda manifestar, entenda isso?
eu tenho aqui uma emoção, eu não vou manifestar isso, porque eu tenho que transformar em espiritualidade para mim não poluir a atmosfera dos cosmos. Porque se eu poluir a atmosfera dos cosmos, eu vou ficar negado de uma certa forma, certo? Porque essa emoção, ela só vai poder realizar uma vez no corpo, ela só vai poder realizar uma vez. Ver que o poder de Deus é único, ele é o Filho único de Deus, ele é o poder único de Deus, nossos corpos também são únicos, nossos corpos também são únicos, certo? Nossos corpos também são únicos, entenda isso. Então, assim como Deus vai realizar uma vez com o seu poder, e nós também vamos realizar uma vez com os nossos corpos, entenda isso. Quando manifesto, né, vamos voltar aqui, pois ela que domina a emoção deste corpo na sua habitação, e sem ainda ser manifesto. Quando manifesto, vai explicar a relatividade do tempo, dando uma relatividade de quem você é, né? Uma consciência espiritual deste seu corpo emocional, uma consciência espiritual deste corpo emocional. Aqui eu estou dando uma ideia que ele está sendo relativo com o tempo, ele está, o que ele é dentro, ele que ele é dentro, ele também é fora, certo? E o que ele é dentro e o que ele é fora. Veja que esse corpo ele está sendo apenas uma ponte das suas expressões, daquilo que você é interior e daquilo que você é exterior, daquilo que você está produzindo por fora do seu corpo, aquilo que você está produzindo fora do seu corpo, entenda? Então você é relativo com o tempo e você é relativo com a sua consciência interior. E essa consciência interior, ele tem que ser relativo do seu corpo, porque ele só pode se realizar uma vez com o seu próprio corpo emocional. Entenda? Entenda isso? Entenda isso. A manifestação relativa do tempo explica um ato manifesto de quem você é. A manifestação relativa do tempo explica um ato manifesto de quem você é, né? Como eu tenho dito. Você é dentro, você é fora. A manifestação relativa do tempo explica o ato manifesto de quem você é. Isto explica os cosmos e a energia boa deste cosmo, e dando uma origem de quem você é. Você tem que dar o que você é. O que você é interior, você tem que dar. Este corpo é ausente, é ele que é a origem, é ele que se faça igual a Deus, é ele que faz parte dessa fonte, ele é um desfragmento dessa fonte. Então você é o que você é o que você manifesta, certo? É o que você é o que você manifesta. Por que que eu estava no início eu falei que às vezes as pessoas tem pessoas que mesmo eu, por exemplo, tendo uma energia boa, por exemplo, eu tendo um grande conhecimento, entendendo que eu sou simples, de entendimento simples, deixando o outro corpo simples, outra pessoa que eu fique bem na frente dele, que eu fique bem na presença dele, ele pode não sentir bem na minha presença por causa disso aqui, ó, porque às vezes o corpo dele é bom, mas às vezes ele não tem consciência de que ele é simples, de entendimento simples, que ele possa realizar só uma vez, então ele está relacionando poder ao corpo emocional, poder ao homem, ele está relacionando esse corpo aqui de uma forma negativa, e é por isso que ele fica muitas das vezes constrangido na frente de outra pessoa. Como assim constrangido? Ele está relacionando, vamos falar isso para vocês entenderem. Vamos falar dessa forma, né? Eu não acredito em anjo, mas vamos falar, porque é a expressão popular. Vamos supor que ele falou assim: ali é um anjo de Deus. E se ele te falar esse anjo que ele estiver relacionado não uma consciência espiritual, mas diretamente o corpo emocional, então ele vai me colocar uma pessoa grandiosa, certo? Ele vai colocar uma pessoa grandiosa emocionalmente. É, tudo que nós geramos de negatividade sobre esses corpos emocionais é uma coisa oposta. Se é uma coisa oposta, é emocional, você relacionou uma coisa emocional à pessoa, você ou ele vai ficar negado. Se você relacionar uma coisa emocional à pessoa, você ou ele vai ficar negado. Aqui é que está a energia daquilo, da presença do corpo, a energia da presença do corpo. E aqui por fora a energia daquilo que nós manifestamos.
manifestamos. E que muitas das vezes isso daqui ó, não serve para nós, isso aqui não serve para nós, a não ser que eu faça um relacionamento corpo a corpo, que eu faço essa relatividade entre um corpo e outro. Mas quando eu faço uma relatividade, eu tenho que entender que eu sou um corpo simples de entendimento simples. E se a pessoa, se eu sou uma consciência, a pessoa tem que ser emocional. E se a pessoa é uma consciência, eu tenho que ser emocional. O emocional, ele vai dizer que eu só posso realizar uma vez com a minha própria consciência. E tudo que eu for produzir para dar uma relatividade entre o outro corpo, eu tenho que transferir de uma forma espiritual, fazendo uma ponte entre um corpo e outro, fazendo uma ponte entre um corpo e outro. E de forma que um é espiritual, outro tem que ser emocional. Outro é espiritual, esse aqui tem que ser emocional. Fazendo essa interação. O emocional, nesse caso, ele vai trazer uma ideia que você é um corpo simples de entendimento simples. Eu avistei a pessoa, entendi, é corpo simples de entendimento simples, é ser humano igual eu. Ele vai ter uma chance igual eu, ou de acertar ou de errar. Eu tenho que fazer essa relatividade rápido para que meu relacionamento fique bom, para que minha presença fique bom, e que muitas das vezes as pessoas que têm boas energias, grande conhecimento, eles estão aqui por fora, aqui, ó, e ele, muitas das vezes, ele dá a liberdade para esses que estão aqui, mesmo que ele estiver relacionando a presença do seu corpo de uma forma equivocada. Então, esses daqui vai deixar os seus corpos flexionados, esses que têm expressões boas, que têm grande conhecimento, que está rodeando por fora aqui, eles vai deixar os corpos flexionados, para que você se sinta bem, para que você possa entender que você é um corpo simples, de entendimento simples, que a pessoa que está com você também do seu lado é um corpo simples de entendimento simples. Não existe nada além disso do que a nossa simplicidade. Entende isso? A manifestação relativa do tempo explica o ato manifesto de quem você é. Isto explica os cosmos e as energias boas desses cosmos, e dando uma origem de quem você é. Temos que entender que nós, corpos emocionais, somos uma consciência. O que nós somos? Somos uma consciência. Somos corpos emocionais? Não, nós somos uma consciência. E se somos uma consciência, o que devemos manifestar é uma consciência. Entenda isso? O que nós devemos manifestar? É emoção? Não, nós devemos manifestar o quê? Uma consciência. Uma consciência. E não uma emoção. Esta consciência é relativo de quem você é. Quando eu falo que esta consciência é relativo de quem você é, significa que o seu corpo ausente é você. O corpo ausente aqui é você. Se o corpo ausente é você, nós somos uma consciência espiritual. Nós somos uma consciência espiritual. Então, aqui está o corpo emocional. Certo? Então, uma consciência, você é uma consciência, você tem que manifestar essa consciência aqui fora, aqui fora. E esse corpo emocional, ele vai ser apenas uma ponte entre aquilo que eu sou consciência exterior e sobre aquilo que eu estou manifestando. Aquilo que eu manifesto é ela que dá uma relatividade com o outro corpo, desde que eu seja a mesma coisa de dentro e mesma coisa fora do meu corpo. Então, o meu corpo aqui, ele é apenas uma ponte daquilo que eu sou consciência interior e daquilo que eu manifesto consciência exterior. Entenda isso? Temos que entender, vamos voltar aqui, porque às vezes eu sempre me perco, mas eu volto, não tem problema. Temos que entender que nós, corpos emocionais, somos uma consciência. E se somos uma consciência, o que devemos manifestar é uma consciência e não uma emoção. Esta consciência é a relatividade de quem você é. Sempre relatividade você tem que colocar aqui ó, na energia dos cosmos, porque aqui está inserido o tempo, relatividade. Lembra que no início eu estava tendo dito o relativo. Quando nós falamos de relativo, nós somos uma consciência interior junto com o nosso corpo emocional. Então, somos relativo a esse corpo. Daqui para cá vai passar a mudar os nossos relacionamentos. Por quê? Nós estamos expostos ao sol, nós estamos no tempo, certo? Isso aqui que vai dar relatividade, certo? Isso aqui vai dar relatividade. Quando a gente falamos da relatividade de Deus, do poder de Deus, nós temos o poder e o Cristo. O Cristo é onde que acumula as energias boas e energias ruins.
é onde é onde que nós temos energia boa e energia ruim. O Cristo é isso. Entenda. Aqui você pode colocar, né, várias formas de você entender isso, né, ou pode colocar aqui uma luz pequena para representar a consciência das pessoas, ou você pode colocar aqui uma cruzinha para ver que as pessoas estão relacionando tudo de uma forma errada, certo? Entenda isso. Uma consciência espiritual e não emocional. Quando não manifestamos esta consciência, vamos manifestar emoção. Se você não manifesta uma consciência, né? Se você não manifesta uma consciência, você vai manifestar uma emoção, certo? Foque nessa ideia de você manifestar a emoção, porque é ela que vai nos mostrar o que nós estamos produzindo aqui de ruindade, o que nós estamos produzindo, certo? Mais para frente eu vou falar do espírito de criação. O espírito de criação do corpo ele está relacionado a esta emoção. Foque nisso, por favor, ok? Esta emoção, ela não explica quem você é. Por que que ela não explica quem você é? Porque ela é relativa do tempo, ela é uma tempestade, ela pode passar, ela não é uma consciência, ela não é a razão, qualquer coisa, ela é apenas uma ponte, né, sobre uma coisa e outra, entenda isso, ela é apenas uma ponte, certo? Entenda isso. Pois você é uma consciência e não uma emoção, né? Isto explica que a emoção é uma espiritualidade negada de quem você é. Entenda isso? Isto sim, quando for manifesto. Só quando for manifesto. Entenda isso, porque tem um limite. Porque os nossos corpos emocionais, eles não são ruins, porque é nele que a gente vamos encontrar a vida. É nele, nesse corpo emocional que nós vamos encontrar a vida. Entenda isso? É nesse corpo emocional. De forma que a consciência da vida vai estar aqui, mas a vida mesmo vai estar aqui. A nós aqui não, quando nós temos um corpo ausente, nós temos a consciência, certo? Palavra, vida, eles formam a consciência. Mas aqui no corpo é ele que vai encontrar a vida, no corpo emocional. Pode olhar aí, né? Você pode estar vivo agora e morto depois, né? E é o corpo que vai levar você à falência. Então, aquilo que você está respirando, por exemplo, é apenas uma consciência da vida, mas aqui nesse corpo emocional vai estar a realidade do tempo, da vida, de quanto você está vivendo e tudo bem especificado. Entenda isso, muito incrível se vocês relacionar isso de uma forma separada. Entenda isso. E quando não estiver sendo manifesto, é a vida que auxilia a sua consciência, sendo relativo à consciência e o corpo desta consciência, né? E o corpo desta consciência. Entenda? Olha só que interessante. É tudo que eu acabei de dizer, acabei de explicar. E quando não estiver sendo manifesto, eu não manifestei nada de emoção, é a vida que auxilia a sua consciência, a vida que auxilia a sua consciência. Como que a vida auxilia a sua consciência? Vamos dizer isso. Eu tenho respeito pela pessoa, eu não vou atentar a ela para que ela não me bata, para que ela não me machuque, para que ela não vou provocar ela, certo? Eu vou ficar respeitando ela, vai ficar me respeitando. Então, aí eu tenho uma consciência que auxilia a minha vida para que eu faça a minha segurança e que eu entendo que eu sou simples, de entendimento simples e que eu devo tratar as pessoas com respeito e que para que ela possa me respeitar aquilo que eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Se eu, de uma determinada situação, fizer ao contrário disso, eu vou estar expressando emoções equivocadas, eu vou estar provocando outras pessoas, eu vou estar relacionando inveja, preconceito, racismo, desigualdade, tudo, bullying às pessoas, tratando as pessoas pelas aparências, né, por aquilo que elas estão demonstrando. Às vezes a pessoa quer te cumprimentar você pelo nome, mas aí ela fala do seu cabelo, fala: "Nossa, que cabelo bonito", né. Não que isso seja ruim, mas o que que ela está fazendo? Ela está relacionando diretamente o seu corpo emocional.
Se ela tiver um pouco de consciência, ela vai tratar você sem seu corpo emocional, vai tratar você com respeito, com como for uma consciência espiritual. Quando você entende que você é uma consciência espiritual habitado, que você, né, no espaço de corpo, então você não vai dar referência à sua emoção, mas sim daquilo que é uma consciência, porque é ali que está a sabedoria, é ali que está os conhecimentos, é ali que nós podemos manifestar as coisas que possa ser bom. Entenda isso. E quando não estiver sendo manifesta, é a vida que auxilia a sua consciência, sendo relativa à consciência e corpo desta consciência. Esta é a energia boa destes cosmos. Esta é a energia boa destes cosmos e de quem esteja conectado com a fonte criadora de Deus. Fonte criadora de Deus, você está conectado, né? Você faz essa conexão, certo? Aí depois fez essa conexão aqui, você manifesta aqui, certo? E esse corpo emocional, ele fica sendo o limite para você sentir o seu corpo, para você ter um sentido, certo? Então, tudo que você transforma, que você relaciona, deva relacionar aqui, é uma consciência espiritual de quem você é interiormente, certo? E esse corpo emocional, ele vai ficar parado aqui. E é por isso que ele às vezes transforma em pedra, né? Imagem, né? Às vezes a gente pode falar de pedra, é uma imagem apenas porque se você deixar ele parado, você transforma ele em espiritualidade, então você adquire mais conhecimento. Entenda isso? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo, isso é muito importante. Só se você estiver conhecendo de tudo que está sendo dito, se você não entendeu nada que está sendo dito, não há necessidade de que você se inscreva neste canal, certo? Eu estou passando, né, do tempo daquilo que eu tenho de meta para mim, fazer a apresentação dos blogs diários, mas não tem problema, né? Eu cheguei hoje do meu trabalho com uma ideia de apresentar isso, passando mesmo do horário, porque eu quero, eu estou muito assim, sabe, entendendo essa importância de relacionar essa ideologia para que nós possamos ter consciência sobre tudo, todas as coisas de Deus, né? Para a gente entender que a gente somos um corpo simples, de entendimento simples, e a relatividade é uma consciência manifesto daquilo que nós somos, um corpo ausente. Entenda isso? Existem várias expressões, várias formas de você entender isso, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.